Porque tem gente que é engraçado, passa o ano todo sem fazer uma prova, quer chegar no Enem e quer ir bem. Vocês simplesmente vão ter que sentar a bundinha na cadeira todo dia e separar pelo menos ali umas meia hora para revisar com o Anki. Você dá um de modelo de resumo ou você passa. Alô, minhas potências, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso nesse canal maravilhoso. E como vocês viram no título, hoje eu vou ensinar vocês o que? Revisão. Gente, eu tô tão triste de pincel, vocês não têm noção. Os pincéis estão tudo me abandonando. Cadê? Tudo assim, ó. Meu Deus. O que eu faço? Vou testar o terceiro. Gente, agora eu tenho muita fé que vai dar certo, tá? O que eu vou falar, gente, sobre revisão. Como vocês viram aí no título que eu já falei, como não ficar louco fazendo revisão. Tudo bem? Vamos primeiro às formas que se você fizer, você vai ficar louco. Primeira forma, eu vou até botar assim, ó. Não, você não. Primeira coisinha, resumo. Eu sei que é lindo, eu sei que é legal. Você vê, resuminhos coloridos, fazer um lettering, ou usar meus 1000 marca-texto estabilo e fazer uma coisa. Não, gente, pelo amor de Deus, você quer passar, né? Você não quer passar? Você não quer aprender? Ou você dá um de modelo de resumo, ou você passa. Não dá, não dá. Vamos lá, gente, por que não resumo? Porque essas pessoas que fazem resumo, elas querem fazer resumos de todas as matérias, de todos os assuntos. Aí fica, vamos fazer um resumozinho de tecido, vamos fazer um resuminho de. Gente, aí daqui a pouco você tá com a pilha desse tamanho de resumo. Aí como é que você vai conseguir ler tudo isso pra ficar revisando? Não dá, gente, não dá, não tem condições você ficar fazendo resumo de todos os assuntos pra revisar. Porque primeiro, chegar no final do ano, você vai ter muito resumo pra você revisar, você não vai conseguir ler tudo. Além disso, você perde muito tempo fazendo resumo, gente. Tem casos realmente específicos que eu recomendo que você faça um resumo. Mas tentar fazer resumo de todas as matérias, todos os assuntos, não funciona, não dá certo. Então, assim, não tenta revisar fazendo resumo e lendo resumo, porque você vai ficar louco, tá? E aí é engraçado porque no começo do ano você vai conseguir dar conta, mas chegar no final do ano você não vai mais dar conta de ler esse tanto de resumo. Tudo bem? O segundo ponto de que resumo não dá certo você revisar é que você vai ter um método de revisão passivo, que é só leitura. Então você só vai ler, você só vai repassar um conhecimento da sua cabeça. É interessante porque quando você está lendo, você jura que você sabe. Mas na verdade, você não sabe. Então, por exemplo, se estiver lá na leitura do seu resumo e diga lá, glândula endócrina é aquela que libera o conteúdo dentro do organismo. Sei lá, isso aí, libera dentro do organismo. Se você lê isso, você consegue dizer, não, tudo bem. É isso, eu sei disso. Só que só se a pessoa só lhe perguntar o que é uma glândula endócrina, será que você consegue responder? Tá vendo que a gente percebe que leitura é um método passivo? Você já tá ali, gente. Você só passa o olho, você só lê. Já o método de revisão ativo, que é aquele que faz você tentar tirar da sua cabeça, ele é muito mais eficiente. Então, por que você podendo fazer alguma coisa mais eficiente, que é um método de revisão ativo, você vai fazer um passivo que nem um resumo? Não, gente, não. Então, por isso, se você não quer ficar louco, não tente revisar por resumo, tá? Segundo pontinho. Tudo que envolva coisas passivas. Eu criei aqui um ponto específico por resumo, porque tem muita gente que ama fazer resumo. Eu já tô abrindo os olhos de vocês aqui. Sem seu resumo, gente, tudo que é passivo. Leitura. Você vai ler capítulo do livro de novo. Vou rever uma videoaula, rever aula. Tudo isso aqui é passivo. Isso aqui não é tão eficiente. Tá bom? Então, assim, não recomendo. Já tentei fazer, a gente se engana, gente. Não fica na nossa cabeça. Não fica, cara. Não fica. Outro ponto, gente, eu não sei se você já viu isso aqui, mas esse aqui é muito interessante. Não tem aquelas curvas de esquecimento que o pessoal fala, você tem que revisar a matéria. Um dia você estuda, aí no outro você revisa, a revisa daqui 7 dias, daqui um mês. Isso aí é legal? É muito legal? É muito legal. Só que pensa comigo, se você não quer ficar louco, se você não quer ficar louco,
como é que você vai ter um monte de conteúdo que tem no Enem e como é que você vai ficar controlando o que você vai revisar daqui um dia, daqui 7 dias e daqui 30 dias? Imagina, hoje eu vou e vejo 3 assuntos diferentes. Aí amanhã eu vou ter que revisar esses 3 assuntos. Só que amanhã, além de eu revisar esses 3 assuntos, eu vou estudar mais 3 assuntos. Aí no outro dia eu já vou ter que revisar 3 assuntos e no outro dia eu vou ver mais 3 assuntos. Chegou aqui, cara, um mês depois, tu se perde tudo. Não dá, é muita matéria, é muito tópico, não tem como controlar. Então, esses daqui são os métodos que vão lhe deixar dodói, vão lhe deixar louco. Não recomendo. Agora, vamos começar os métodos, gente. Que realmente foi o que eu usei, que eu senti muita diferença e que eu vou passar pra vocês. Gente, tô morrendo de calor, tô suando, mas meu cabelo. E agora eu vou falar pra vocês o que realmente funciona na revisão, tá? Você não vai ficar louco com revisão, pode ter certeza. Segura na minha mão e vamos juntos. E é basicamente 3 pilares: Anki, provas e questões. Gente, isso aqui é o que você precisa. Por quê? Primeiramente, você tem que entender que a revisão, ela não é diferente de estudar. Não é uma coisa à parte do seu estudo. Você, ao mesmo tempo que você estuda, você já está revisando. Porque, por exemplo, quando você está estudando química, gente, química é uma matéria extremamente cumulativa. Então, o que você aprende em química geral, você usa muito em química orgânica, por exemplo. Então, os conteúdos, eles são cumulativos. Então, a partir do momento que você estuda o conteúdo e você vai para o próximo conteúdo, naquele próximo conteúdo, você vai precisar de conceitos que você aprendeu no conteúdo que você estudou primeiro. Tudo bem? Então, aqui, gente, eu coloquei provas. Então, quando você está fazendo uma prova, você vai fazer uma coisa que eu chamo de revisar e analisar. Analisar. Tudo bem? Porque é do seguinte, quando você faz uma prova de química, por exemplo, você vê uma questão que você sabe aquela questão, você estudou aquele conteúdo, você lembra daquele conceito, você acerta a questão. Você tá fazendo o quê? Você tá revisando. Você, porra, eu realmente lembro disso aqui é importante, isso aqui eu absorvi, isso aqui eu já sei. Você revisou, sabe? Só que não tem só esse tipo de revisão que você sabe. Tem um tipo de revisão que você viu aquele conteúdo, você sabe que você estudou aquele conteúdo, mas você não lembra. Você esqueceu. Então aquilo ali é muito importante. Porque como é que você estuda o conteúdo e erra a questão depois? Isso não pode ficar acontecendo com frequência, né, gente? Então por isso que eu chamo de analisar. Porque você vê uma questão e você erra a questão e você analisa. Por que eu errei a questão? Pode ser por falta de conteúdo, é um conteúdo que realmente você não estudou, então você tem que acender um alertazinho. Pô, eu não estudei essa questão, eu não estudei esse conteúdo dessa questão. Então eu preciso estudar esse conteúdo, porque esse conteúdo tá na minha prova, então eu tenho que estudar esse conteúdo. Ou você pode pegar uma questão que tem um conteúdo que você já estudou, mas pode ser que aquela parte específica você não viu, ou aquela parte específica ali você não se lembra. E é aí que entra o nosso amigo Anki, gente. Isso aqui é o melhor amigo de vocês. Porque esse rapazinho aqui vai ajudar vocês a revisar as coisas de forma espaçada, que nem eu tinha falado para vocês. Só que vocês não vão precisar ficar doidos tentando organizar a data que vocês vão ter que revisar determinadas coisas. Não. Vocês simplesmente vão ter que sentar a bundinha na cadeira todo dia e separar pelo menos ali umas meia hora para revisar com o Anki. Então, o Anki, gente, só para situar vocês, se vocês não conhecem, ele é um aplicativo de revisão que você basicamente coloca uma pergunta como se fosse um card. Você coloca a pergunta aqui na frente e tem a resposta atrás. Aí você lê a pergunta aqui, você responde a pergunta e olha aqui atrás se a resposta está correta. Se a resposta estiver correta, você vai revisar ele só daqui mais um tempo. Se a resposta está errada, você vai precisar revisar ele com mais frequência. Estão entendendo? E ele basicamente faz isso para vocês de forma automática. E é aqui que está a cereja do bolo, porque o único trabalho que vocês vão precisar ter é sentar na cadeira e começar a revisar. Então, tanto para as provas quanto para as questões, caso tenha alguma coisa que vocês não sabiam ou alguma coisa que vocês esqueceram, você pega aquele conceito, você pega aquele conteúdo, você resume aquilo ali em uma pergunta e traz para o Anki. Então, no Anki você pode usar para decorar fórmula, decorar conceito, decorar datas, caso seja necessário. Então, o Anki, gente, ele é para isso.
Então, eu quero enfatizar para vocês aqui a importância das provas. Gente, prova não é para você fazer só porque é legalzinho fazer prova, não. Gente, fazer prova é torturante. Torturante, cara. Principalmente quando você faz simulado. Entendeu? Você chega lá no sábado, todo mundo indo pra rolê, todo mundo saindo de casa, indo tomar uma água de coco de tardezinha, e você lá fazendo simulado, corrigindo simulado. Então, gente, saibam usar esse tempo. Cara, você vai passar 5 horas fazendo um simulado. 5 horas. Se depois que você fizer essa prova, você não pegar essa prova pra corrigir, você tá jogando o seu tempo no lixo. Escreva o que eu tô dizendo pra vocês. Não é pra fazer prova porque é legalzinho, porque é bonitinho fazer prova, não. Você faz prova com um objetivo, que é ver aonde você tá errando. Se você tá errando no tempo, se você tá errando no conteúdo, aonde é que você tá errando. Então, por favor, não joga esse tempo de fazer prova no lixo. Ou pior, não façam provas. Porque tem gente que é engraçado, passa o ano todo sem fazer uma prova, quer chegar no Enem e quer ir bem. Não faz sentido. Você tem que fazer provas finais de semana, gente. Tem que fazer simulado final de semana. E aí, as provas, gente, a prova, ela tá assim com as questões. Porque você pode usar as provas como sinalizador do que você não sabe ou do que você esqueceu e trazer para as questões para você revisar ainda mais. Então, por exemplo, se eu já estudei em química, química inorgânica, chega na prova, eu erro uma questão de química inorgânica, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais questões de química inorgânica, porque eu quero garantir que a próxima questão que cair na prova sobre química inorgânica, eu vou acertar. Então, errei uma questão aqui de química inorgânica, eu vou pegar ali, gente, revisar aquele conceito que eu errei e fazer mais umas 10 questões de química inorgânica e vou ver meu desempenho. Com base no seu desempenho, gente, se for realmente muito ruim e você chegar à conclusão de que você tá horrível nesse conteúdo, você vai ter que estudar ele de novo, sinto muito lhe dizer. Só que se você estiver indo bem, estiver errando só coisinhas pontuais, você vai pegando essas coisinhas pontuais, transformando em perguntas e trazendo pro Anki, tá? Esse é o melhor tipo de revisão que tem. Então, entendam que é tudo interligado, gente. Não é nada separado, é tudo ligado. Você tem provas, as provas lhe ajudam a ver aonde você está errando, aonde você está acertando, aonde você tem que melhorar. As provas diz o conteúdo que você tem que estudar. Gente, prova de estudo. E com base nisso, você testa as questões. Você reitera aquele conteúdo nas questões. Então, se eu errei uma questão aqui de histologia, eu venho para as questões depois, gente, e faço mais 10 questões de histologia. Se eu ver que eu tô sem base nenhuma em histologia, eu vou ter que estudar de novo e fazer mais questões e garantir que eu tô acertando aquelas questões. E aí, com base nisso aqui, com base nesse conteúdo, se eu vejo que alguma coisa muito específica eu não tô conseguindo absorver, ou algum conceito que eu não tô conseguindo decorar, trago pro Anki, porque o Anki vou revisá-lo todo dia. Só que tem uma dúvida, gente, que ficou na minha cabeça por muito tempo. De, por exemplo, eu vou lá e estudo botânica, algum tópico da botânica. E eu ficava pensando assim, tá, mas aí eu vou estudar isso aqui quando de novo? Eu vou revisar isso aqui quando de novo? Gente, não precisa. Eu sei que isso é meio escroto de falar, mas você não pode ficar tentando controlar tudo que você está estudando. Porque não dá, gente, é muita coisa. Então, por isso que no meu caso, eu lavei muito as mãos disso. De eu ficar bitolada quando que eu ia revisar o tópico novamente. Sabe? Porque você não consegue dar conta, gente. É por isso que o título é Como Não Ficar Louco Fazendo Revisão pro Enem. Porque você tem que entender de fato que você não vai conseguir dar conta do mundo. Por isso que eu prego tanto para vocês que vocês façam provas, porque essa é a maneira mais simples de você revisar, gente. Você faz uma prova, a ideia é que as provas embarquem todo o conteúdo que vocês têm que estudar. Mas é claro que nem toda prova de ciência da natureza do Enem que caiu botânica. Às vezes não cai, gente. Às vezes cai uma questão só. Por isso que vocês têm que fazer mais de uma prova. Você sempre que estar fazendo provas. Entenderam? Então, assim, vocês não precisam, de verdade, vocês não precisam ficar bitolados com cada tópico que vocês estudam e quando que vocês vão ter que revisar aquele tópico de novo. Porque se aquele tópico for importante de verdade para vocês, ele vai voltar. Ele vai aparecer numa eventual prova. Além disso, quando você estiver estudando o conteúdo, gente, tem pontos importantes, tem pontos-chave daquele conteúdo que você vai, transforma aquilo ali em uma pergunta e traz para o Anki para você ter que revisar no Anki. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu estou estudando sobre glândulas,
Gente, tem tópicos muito importantes de glândulas. Por exemplo, o que é uma glândula endócrina, o que é uma glândula exócrina e o que é uma glândula mista. Você pode transformar isso em perguntas e trazer para cá. Você traz para cá. Então ali você já tem um material de revisão sobre glândulas. Você não precisa ter um resumo de glândulas. Você só pega pontos importantes, transforma em perguntas e traz para o Anki. Porque no Anki você vai fazer o quê? Vai sentar todo dia, tirar meia hora e revisar, sem muito trabalho. Então, gente, o que vamos fazer agora? Vamos fazer uma revisão geral de como você vai revisar sem ficar louco para o Enem, tá? Basicamente foi o que eu falei para vocês. Anki, gente, pesquisem sobre o Anki, pesquisem como usa o Anki e usem o Anki, tá? É primordial, é primeiro lugar. Depois, provas e depois questões. As provas são para vocês conseguirem analisar o que é que vocês estão errando, o que é que vocês precisam estudar e o que é que vocês precisam revisar e o que vocês precisam fazer mais questões sobre. Então, se você fez uma prova, errou uma questão sobre tecidos, você automaticamente vai anotar, errei questão de tecidos, vai fazer mais 10 questões de tecidos para você conseguir revisar tecidos. E assim, a cada prova que você fizer, você vai revisar os conteúdos, vai analisar os conteúdos que você está errando e os conteúdos que você está acertando, vai fazer mais questões e os conteúdos vão entrar na sua cabeça. Espero muito, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pode colocar aí embaixo. Lembre-se, não precisa ser perfeito, só precisa ser bem feito. Tudo bem com vocês? Vocês não vão, gente, conseguir dar conta de tudo. E não é para vocês dar conta de tudo. É para vocês darem conta daquilo que é mais essencial e importante para a aprovação de vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.